Fala, meu caro amigo Fernando, como você está? Estamos aí Estou bem demais. né, com esse querido e amado podcast, né? É isso mesmo, Zinho. Essa nova configuração. Segunda temporada, trazendo conteúdos universais, conversas que podem elevar o instinto a uma coisa maior. Como diria Nietzsche, o super-homem. Com certeza. E para a gente começar com essa nova temática, essa nova proposta que a gente vem trazendo na segunda temporada, recomendo que vocês, se estiverem ouvindo em plataformas de áudio, visite nosso canal no YouTube. A gente está gravando ao vivo aqui a nossa interação e a gente vai começar a postar todos os episódios lá também, tá? Bom, como vocês já devem ter visto aí, né? A gente vai falar um pouco sobre problemas e aí eu trago uma questão que é pouco falada às vezes, ou até mesmo ignorada, não tem tanta relevância como deveria, que seria: qual é o seu problema hoje? O que te aflige? Quais são suas dores? Aí eu queria saber de você, Fernando. O que tá pegando no seu pé, cara? Bazinho, é interessante, bicho. Tem muita coisa pegando no pé de todo mundo há muito tempo. E nessa coisa do problema, é interessante a gente pensar que nós já nascemos com problemas. A gente nasce pelado, com um ar-condicionado frio nas nossas nádegas nuas, com um cara estranho puxando a gente, nos puxando de dentro de nossa mãe, e tendo que respirar pela primeira vez, sentindo aquele ar entrando dentro da gente. Então nós percebemos que o início da vida já traz dor e problema. Mas essa coisa da dor e do problema, depois que nós vamos progredindo, é uma questão também de abstração e de força. Força interna, força externa. E o que eu quero dizer com isso? Um fio de cabelo arrancado da cabeça de um careca, meu caro amigozinho e ouvintes, dói mais de um cara que está ficando careca ou de um cara que tem muito cabelo? Respondo a vocês que a dor é a mesma, é um fio de cabelo arrancado, mas o sentir da dor vai ser diferente de acordo com o nível de abstração. Se o cara que é careca tem um nível de abstração muito alto, ou seja, ele tem uma capacidade de ver outras coisas além daquilo que está acontecendo, que é um fio a menos na sua cabeça, ele vai sentir um nível de dor. Agora, se ele percebe que aquilo é uma maldição eterna e que o fio de cabelo é algo extraordinário, e a dor dele vai ser triplicada. E vice-versa, isso também vale para o cara que tem muito cabelo. Então, não importa, às vezes, tanto o que está acontecendo, é muito mais uma questão de você recebendo e abstraindo e entendendo o que está acontecendo. Concorda com isso, Zinho? Sim, com certeza. Porque a gente não tem como evitar, né? A gente nasce com problemas, né? Sentindo dor, vai viver sentindo dor e vai morrer sentindo dor, né? Então, assim, a vida não foi feita para ser fácil, a sobrevivência é árdua mesmo. Então a gente vê muitos exemplos no mundo animal em que vida se alimenta de vida, né, cara? Então olha como é agressivo isso. Você vê um animal se alimentando de outro ainda vivo porque precisa sobreviver, né? Então a gente tem que conviver com dor a todo momento, né? A todo momento, a todo dia, ou até várias vezes no seu dia, você vai ser acometido de vários problemas, né? De várias situações, e você vai ter que saber ou lidar com eles, né? De conviver com esses problemas ou resolvê-los, né? Mas você não consegue fugir deles, né? E aí a gente entra em muitas discussões porque recentemente estava assistindo um documentário do Albert Einstein, né? Sobre a história dele, teoria da relatividade e afins. E você vê que um cara que é considerado um gênio da física moderna teve problemas, cara. Ele tinha problemas de depressão, ele não acreditava no potencial dele. Os pais dele
achavam que ele era uma desonra para a família, porque ele não ia bem na faculdade, ele não conseguia um emprego da forma que ele queria, da forma que os pais deles projetavam para ele, né, para a vida dele. E ele tinha que lidar com todos esses sentimentos, né, essa explosão de sentimentos, explosão de angústia, de amargura, de dor, principalmente por suas decepções, né? Não pelo simples fato de ter visto o pai morrer sem sentir orgulho dele, mas por próprio brio, né? Porque a gente entra no mérito de que o cara, ele se formou em físico, mas ele não conseguia ingressar dentro da carreira, né? Hoje a gente vive isso no Brasil de uma forma, assim, capilarizada, né? A gente vê isso em diversos ramos de atividades, né? Em engenharia civil, a gente vê em educadores físicos, a gente vê até em professores que não conseguem se enquadrar no mercado porque a gente não tem espaço para isso. Então, assim, é um problema isso, mas a gente tem que acabar lidando com ele ou cada vez mais endurecer, né? Enrijecer essa casca da tartaruga para a gente não sofrer tanto e ter prejuízos emocionais, psicológicos e afins, né? A gente tem que saber lidar com isso. E aí eu te pergunto, Fernando, as pessoas, né, no geral, que de certa forma têm cargos expressivos, com ganhos expressivos, eles sempre, corriqueiramente, né, a gente pode dizer que eles lidam com problemas a todo momento, né, corriqueiramente. E será que as pessoas que conseguem conviver com problemas, superá-los e resolvê-los, a gente consegue considerar que essas pessoas serão bem-sucedidas ou serão, como eu posso dizer, menos acometidas com as consequências deles? Então, essa é uma questão que traz uma grande reflexão. Quando você fala dessa coisa de tem tantos profissionais, mas não encontram um lugar no mercado de trabalho, esses problemas eles são geracionais, eles são problemas muito comuns, né? Desde que o mundo é mundo, nunca houve um espaço para todos, essa é a grande verdade. A gente sempre brigou por um espaço no meio da nossa profissão, no meio do lugar que a gente quer estar. A gente sempre procurou por algo que traga mais benefícios a nós, um conforto, algo que possa ser bom. Mas entre essa coisa de ser o que é bom, de trazer o conforto, vem a questão da dor, do sofrimento, que é o problema. Então, cada vez que a gente deseja mais uma coisa, ou quanto mais desejos a gente tem, mais necessidades a gente cria, mais problema a gente vai ter. Se eu fico confortável em estar em uma casa, por exemplo, com 2 quartos, um banheiro, uma sala e uma cozinha, é muito mais fácil para conseguir realizar esse desejo. Agora, se para mim estar bem, confortável, né? Eu preciso ter uma casa com 5 quartos, 3 cozinhas, 8 banheiros, uma geladeira que quando eu abra ela diga quantos alimentos tem lá dentro, um filtro de água que purifica a água e deixa, não sei, com uma outra mangueira que sai água com gás e tal. Então, quanto mais elaborado for o meu desejo, mais difícil vai ser de alcançar, mais dor eu vou ter. E isso é natural. Então, enquanto mais eu vou desejar, enquanto mais coisas eu quero, mais coisas, mais necessidades eu crio. Bom, isso é uma realidade. Nós, seres humanos, como diz Maslow, na sua pirâmide das necessidades, temos necessidades infinitas. Os recursos da Terra são finitos. Então, a gente sempre vai estar procurando mais e talvez sempre vá tendo menos. Agora, é importante e necessário nós entendermos onde está nosso limite. É importante ter sonhos, obviamente, muito importante ter sonho, mas quando você tem um sonho que fica incapacitado de ser realizado, por falta da sua habilidade ou porque é um sonho irreal mesmo, você só traz mais problemas para a sua vida. Vou dar um exemplo clássico meu. Quando eu tinha meus 16 anos, 14 anos, eu queria jogar bola. Não tinha habilidade nenhuma, mas meu sonho era ser o novo Zico do Flamengo. E ia para a rua jogar bola. Chegava lá, não jogava bem,
E quantas vezes eu não briguei com os meus colegas porque eles me chamavam de perna de pau e eu não queria aceitar tal palavra contra um sonhador de se tornar um jogador de futebol. Hoje em dia, eu percebi e entendo que eu não tinha habilidade para isso. O que eu fiz com o sonho? Deixei de sonhar? Não. Simplesmente percebi que aquele sonho não era para mim, porque me faltava habilidade técnica, e mudei o sonho, pivotei, sabe? Troquei o sonho e perdi, deixei problemas para trás. Então, enquanto mais a gente insiste em algo que a gente percebe que nós não vamos conseguir, que não é pra gente, que aquilo ali não é o caminho, nós só acumulamos problemas. Então, um dos pontos para nós irmos deixando os problemas e pegando soluções é percebendo qual de fato é a nossa capacidade, qual é o nosso lugar de mundo naquele momento, e ter uma medida necessária do que nós estamos passando, ou seja, não fazer tempestade em copo d'água. E uma última coisa assim, que acontece muito é, a gente não pode falar de problema. Se você vai falar de problema, a pessoa diz, olha, energia negativa, por isso que a sua vida é assim, você só fala de problema. Sim, mas se o cara está passando por um problema, ele precisa externar, ele precisa desabafar sobre aquilo. E aí a gente vai guardando os problemas dentro da gente, para a gente não passar por uma pessoa de energia negativa, que só fala coisa ruim, e acaba que afeta nosso interior e a gente perde capacidade de solução e energia, porque a gente fica com um problema dentro e sem receber ajuda, porque o mundo hoje é muito duro. Se você fala do seu problema, você é um fraco, é porque na verdade você é fraco e a vida é dura, e a vida é dura, mas é mais mole para quem é duro. Eu acredito que a vida é dura para todo mundo. Sim. Até para quem é duro, ela é dura. Isso é verdade. Na verdade, para quem é duro, né? Porque já sofreu bastante para endurecer a carcaça, né? Então, assim, mas não quer dizer que ainda não doa ou incomode, né? Não tem como não gerar uma sensação de desconforto quando você não está no seu ambiente, né? Na sua zona. Um ponto interessante que você levantou é quando a gente chega ao ponto de precisar externar esse problema, está nítido, né? É que as pessoas não entendem, e aí é que eu toco naquele ponto que eu falei, que isso, o assunto que a gente está falando hoje, que é o problema, né? Que a vida, enfim, é uma lei, né? Praticamente, é uma coisa natural, independente de ter sociedade ou não, o problema iria existir, porque a gente precisa sobreviver, e sobreviver é um problema que precisa ser solucionado. Então, a gente acaba esbarrando nesse ponto, porque as pessoas, elas acabam, às vezes, tratando com desdém, né, essa pessoa, mas não sabem a importância que isso tem. Quando a pessoa externa isso, é porque ela mesma não está conseguindo achar uma solução para o próprio problema. Então ela está tentando ver se as pessoas próximas dela conseguem ajudar ela a chegar em uma solução. Ou pelo menos aprender a conviver temporariamente até que consiga encontrar uma saída para isso, né? O que a gente encontra muito aí, a gente sai um pouco do ambiente pessoal e vai para o ambiente profissional, que a gente, assim, possivelmente muitos dos nossos ouvintes já devem ter convivido ou convivem com isso ainda hoje, inclusive você, Fernando, que é o fato de que quando a gente trabalha em uma empresa e a gente vai perguntar algo para uma pessoa de outro setor ou até mesmo uma pessoa que trabalha com você, essa mesma pessoa, ela às vezes nega assistência, né, apoio, ou simplesmente apoia e acaba te difamando, falando, ó, fulano não sabe fazer uma fórmula no Excel, mas tá trabalhando aí. Tudo bem, mas a partir do momento que a gente trabalha numa mesma empresa, a gente compartilha o mesmo meio social, cara, a gente tá compartilhando um nome, a gente tá levando um nome pro mercado, né? Isso não é o nosso nome, é o nome da empresa. Então, assim, se eu erro, não é eu que tô errando, é a empresa que tá errando. Então, assim, essa concepção de talvez a gente trazer essa parte do ambiente profissional para o ambiente pessoal, a gente acabe tendo uma visão diferente de mundo, né? Quando a gente consegue entender que talvez o problema do próximo acabe afetando a sua vida, sem mesmo você querer ou ter uma mensuração disso, uma possibilidade disso, a gente acaba talvez tendo um pouco mais de empatia pelo próximo, né? Então,
Quando aquela pessoa foi lá em você e falou, cara, tô passando por isso, não sei como resolver, tá difícil. Até aquele ponto, a única coisa que ela tá pedindo é me ajuda. Me ajuda, me dá uma opinião, me diz o que você faria se estivesse nessa situação. E a única coisa que você tem que fazer, cara, é trocar uma ideia. Não tem nada além disso. Você não precisa chegar assim e falar, não, tudo bem, eu vou te dar R$200 para você solucionar esse problema. Você não precisa dar dinheiro para a pessoa. A única coisa que a pessoa quer é uma opinião. Às vezes um conforto, não sei, né? Às vezes o problema dela é a solidão, né? Que foi um dos assuntos que a gente tocou na primeira temporada do podcast, né? Então, se a gente entender que a gente vive no meio social e que o problema dessa pessoa pode interferir na sua vida, né? Que a gente vai para essa parte de desigualdade, por exemplo, né? Que é um problema também. Então, interfere na vida de todo mundo, não só na vida de quem tem baixa renda, mas na vida também de quem tem uma renda alta, né? Então esse desequilíbrio, né, essa falta de empatia pelo próximo acaba sim acarretando consequências sociais, assim como acarreta nas consequências profissionais, né? Então aquele ponto que a gente fala de se a gente está respondendo em nome de uma empresa, cara, se eu erro, todo mundo erra. Se esse problema é meu, esse problema também é seu, porque a gente está carregando o nome da empresa, a gente precisa solucionar esse problema. Da mesma forma é o meio social, né? Ah, não gosto de pessoas pedindo dinheiro no farol, tá? Mas o que você está fazendo para resolver esse problema? Ah, o problema não é meu, é seu. É seu também, porque se tem pessoas lá no farol pedindo dinheiro, é porque está acontecendo algum problema na vida daquela pessoa que ela não está conseguindo solucionar sozinha e está pedindo a sua ajuda para isso, né? Então, se você também não faz nada, isso começa a afetar a sua vida, não só a vida dele. A vida dele já está afetada, mas chegou a um ponto de você achar ruim a pessoa tá pedindo dinheiro, entende? Mas assim, a gente vive no meio social. O que você está fazendo para solucionar esse problema também, né? Zinho, você falando sobre isso, eu refleti agora, porque esses dias chegou uma pessoa para falar comigo, desabafar, tinha acabado um namoro, estava triste, e eu fiquei pensando, é importante escutar. Faz, por exemplo, 3 meses atrás, o meu pai faleceu, e no dia que essa pessoa estava falando comigo, que é exatamente no dia de hoje que está sendo gravado esse podcast, /vídeo, minha mãe, ela tá na UTI, e ela veio falar comigo porque tinha acabado um namoro. Eu poderia simplesmente ter dito, não dado atenção, sai daí, o meu problema é maior que o seu. Mas não existe isso. Nós, como seres humanos, temos que compreender uma coisa: problema é problema, dor é dor. Não existe uma dor menor ou maior que a outra. Existem diferenças proporcionais, mas diferença de dizer, acabei um namoro, o pai dele morreu, a dor dele é maior do que a dela. Não existe isso. Dor é uma coisa abstrata. Uhum. Você não pode medir dor. Dor é dor. E dor só sabe quem está sentindo. Para uma pessoa, a perca de um dedo é um problema estarrecedor. E, às vezes até se mata porque perdeu um dedo. Já para outra pessoa, perder uma perna não é nada. Ele levanta, sacode a poeira, bota uma prótese e sai correndo. Às vezes nem bota até prótese, maratona. Né? Às vezes nem coloca prótese, né? Às vezes nem coloca prótese mesmo. Então, mas dor é dor. Dor é dor. E uma coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça como seres humanos, você falando do cara do sinal, às vezes a gente tá sentindo tem um problema, tá sentindo uma dor, tá passando por algo na vida, e a frase que eu mais escuto é mas fica bem, cara, tem gente com uma situação pior do que a sua. Cara, isso é horrível. Isso não pode existir. Você não pode... O seu contentamento não pode ser fruto do descontentamento alheio. Perfeito. Não é porque tem alguém mais descontente do que eu com a vida, com problemas maiores do que o meu, que eu vou me sentir privilegiado e feliz por causa disso. Pelo contrário, isso deve ser motivo de tristeza para mim. Sim. Eu devo buscar mudar essa coisa, ajudar essas pessoas. Na grande realidade, o meu contentamento deve ser comigo, superando minhas próprias barreiras diariamente. Aquela coisa, aguenta mais um dia, só mais uma vez,
tenta novamente, busca quebrar essa barreira desse problema. Isso é o que vai fazer você ser mais feliz. Essas comparações de dores e de, porque tem alguém com uma dor pior que a minha, com um problema pior do que o meu, isso não vai levar ninguém a nada. E na verdade vai levar sim à mediocridade. Mediocridade de necessariamente se alimentar de energia por ter pessoas piores que você. Perfeito. Nossa energia deve vir de nós mesmos, das nossas metas. E quando a gente tem perspectiva de futuro, a gente continua vivo. Não há nada que derrube alguém com uma causa verdadeira para lutar. Sim, com certeza. Luta por sua causa. Às vezes o cara luta pelos filhos, às vezes ele luta pela mulher, às vezes ele luta por ele mesmo. Mas lute. Independentemente, né, do motivo. E aí, eu tava pensando aqui com as suas palavras aí, Fernando. E realmente, cara, assim, a gente consegue fazer várias correlações até com cientistas renomados mesmo, né? Eu toquei no Albert Einstein no início do podcast, mas a gente tem também, cara, o Michael Faraday, né? Michael Faraday praticamente era um morador de rua, né? E hoje a gente só tá gravando esse podcast graças a ele, né? O cara, assim, praticamente analfabeto, conhecia poucas coisas sobre a área da física, matemática, astrofísica, enfim, diversos universos, mas ele foi capaz de criar algo que a gente utiliza até hoje, por exemplo, dentro do nosso ventilador. Seria o motor de indução magnética, mas ele tinha um problema seríssimo, né? Se a gente for parar, o cara passava fome, o cara não tinha onde morar, o cara às vezes pedia para tomar um banho, enfim. Então, assim, literalmente ele era um morador de rua, mas que gostava muito de estudos científicos, mesmo sem entender. Então, ele era um cientista experimental, né? Ele fazia as coisas só por experimentar, mas não sabia porque aquilo acontecia, né? Mas ele teve a mão estendida por várias pessoas que acolheram ele nos momentos mais difíceis. Então, assim, ele escreveu um livro, resuminho, né? Ele fez o dever de casa, vamos dizer assim, tá? Mas não foi bem assim, para quem tiver mais interessado a se aprofundar nessa história. Lá dentro do seriado Cosmos tem um episódio só sobre ele, né? E aí, ele basicamente escreveu um livrinho, um resuminho de todas as experiências que ele tinha vivenciado lá dentro da academia, assim, que na época era tido como magia, né? As pessoas não entendiam, então eles iam assistir um espetáculo da ciência que na verdade eles entendiam como uma magia, né? E ele anotou tudo aquilo, ele foi lá dentro do centro acadêmico e apresentou o livro e falou: olha, então, sou muito fã das ideias aí, o que rola aí dentro, e eu escrevi isso aqui, você conseguiria pelo menos dar uma atenção? Então o cara pegou, leu, viu o que ele escreveu condizia certa parte com os princípios da física, enfim, e resolveu contratar ele para trabalhar dentro do laboratório, né? mais como um auxiliar do que como um cientista mesmo, mas ele acabou sendo um cientista renomado graças a esse braço estendido, né? Então, assim, é aquele ponto que a gente chega, a gente tem um problema, esse cara não conseguiu resolver o problema dele, mas ele buscou alguém para externar isso, né? Então, essa pessoa estendeu o braço e falou assim: olha, vou fazer assim, você vem para cá e eu te ajudo, né? Vamos fazer essa parceria e a gente encontra a solução para esse problema aí. Aí acarretou numa descoberta que impactou a humanidade. Olha isso, cara. Então a gente tem satélites graças a ele, a gente tem uma série de motores, de veículos que só funcionam graças à descoberta dele, né? Uma pessoa analfabeta que não sabia de nada, que teve um braço estendido e que mudou a sociedade da forma... remodelou a sociedade, né? Da forma que a gente vive hoje, as facilidades, inclusive isso, né? Um celular, né? Revolucionou muita coisa. Assim como Albert Einstein, né? Ele encarou vários problemas da vida dele, mas em vez de ele correr dos problemas, ele correu para cima dos problemas, né? Então, em diversos momentos ele não tinha como comprovar a teoria da relatividade. Mas ele atirou para todo lado. Cara, eu preciso achar uma solução para isso. Eu preciso achar uma solução para esse problema. E ele não correu, falou: quer saber? Vou desistir. Ninguém me apoia, ninguém lê meu artigo, ninguém me valoriza dentro da sociedade acadêmica, então, assim, vou virar faxineiro.
né? Vou ganhar dinheiro, vou sobreviver e é isso, vou fazer isso até eu morrer. Ao contrário disso, eles buscou uma solução, buscou apoio, compartilhou a sua dor e a sua dor foi ouvida, né? Em diversos cientistas no mundo aí deram apoio a ele até o ponto de eles conseguirem comprovar que o que ele tinha escrito imaginariamente, cara, se comprovou quase 200 anos depois, se eu não me engano, né? Quando eles conseguiram fotografar aquilo, né, do buraco negro e tudo, mas naquela época já se tinha uma especulação de que aquilo provavelmente era real, né? E hoje a gente tem praticamente 100% de certeza que aquilo realmente se aplica. Então hoje a gente tem um problema que era individual, que a gente, naquela época, a sociedade científica não dava a devida atenção às dores do Einstein, mas que a gente, a partir do momento em que certas pessoas deram o braço e conseguiram entender que aquilo possivelmente podia ser um problema solucionável, né, deram a devida atenção, eles conseguiram transformar aquilo em algo muito mais palpável e útil para a sociedade, olha isso. Então, assim, um problema que era individual acabou se tornando um problema sociável e que trouxe benefícios para o mundo inteiro, né, o mundo científico, acadêmico e para nós hoje, né. Isso mesmo. Zinho, eu concordo com tudo que você falou aí e gostaria de fazer uma última ponderação da minha parte sobre isso que você disse, correr em direção ao problema. Sabe, o problema é como tomar banho. Não é um problema se você não tomar banho. Principalmente para quem trabalha no pesado. Cara, sei lá, trabalha como carteiro, anda o dia todo, não tomou banho naquele dia. Não é um problema. Mas é um problema. Um nível de problema. É nível 1, digamos. Cara, no outro dia não tomou banho de novo. Novo problema, ele não tomou banho. Segunda vez. Mas, é um problema. Terceiro dia, não tomou banho. Quarto, quinto, sexto. Quando for no 10º dia, ele vai estar fedendo. E esse problema não vai estar afetando só mais ele. Vai estar afetando as pessoas ao redor dele. E se ele não procurar ir resolver o problema, que é tomar banho, ele vai acabar afetando a vida dele como um todo e a vida de muita gente que cerca ele. Do mesmo jeito são com os nossos problemas pessoais. Nós temos que estar resolvendo nossos problemas internos todos os dias, como nós tomamos banho todos os dias. Às vezes você tem um problema de ser ciumento demais, tem que trabalhar isso todo dia. Porque se você deixar de trabalhar, aquilo vai acumulando e daqui a pouco está afetando sua vida como um todo e a vida de quem te cerca. Às vezes o cara é procrastinador. Ah, mas amanhã eu resolvo. Mas se você não começar, vai afetar toda a vida e de outras pessoas. Então, o importante é a gente cuidar dos nossos problemas um por vez, um a cada dia, mas sempre resolver, porque senão acumula. E louça acumulada em pia dá bicho. E gente que não toma banho fede muito. Então, é a realidade. Com certeza. Então busque resolver os problemas. Isso mesmo. Claro que isso tudo que eu usei são metáforas, mas traz para a nossa realidade. Com certeza. E é isso, Fernando. A gente vai chegando aí no final desse episódio aí maravilhoso. Tô adorando aí voltar com esse projeto aí nosso. Peço apoio aí dos nossos ouvintes também, né? Compartilhem aí nas redes sociais, comentem lá no nosso Instagram, no YouTube, deixem o seu comentário lá, interaja com a gente, mande algumas perguntas, a opinião de vocês sobre a temática de cada episódio. Mas é isso. Bagual, muito obrigado pela sua companhia, cara. Tamo juntozinho. Então é isso. Valeu. Até mais. Até Se mais. cuidem.